Agora sim. Boa noite, tudo bem? Como o Vanderlei disse, sou Mariana. A gente vem falando aqui desde o início do tema de hoje sobre perdão e sobre a maturidade, né, da gente, o aprendizado na nossa caminhada. E a espiritualidade é sempre muito sábia, né? Eu, como pessoa muito organizada e racional, sempre gosto de ter uma organização do que eu vou falar. E a primeira coisa que eu coloquei aqui é por que é tão difícil perdoar. Perdoar não é algo fácil para a gente nem um pouco. E se a gente for pensar, até no que o Vanderlei trouxe das situações ao longo da vida, que a gente vai, dessa vida e de outras, que a gente vai entrando nessa simbiose, né? E é tão fácil e tão instintivo, porque a gente ainda tem muito, a gente está muito mais para animal do que para angelical, a gente entrar nessa vibração e nesse instinto de julgador, como diz a minha filha adolescente, como tu é julgadora, né? Adolescente é bom que sempre chama a atenção da gente, né? E como a gente tem coisas que a gente julga, e é tão fácil, né, a gente se tomar pelo véu do orgulho e da vaidade e achar que a gente está sempre certo e que o outro está sempre errado. E aí a gente fica nessa frequência que eu estou julgando o outro, eu que estou certo, você que está errado, e fica meio que numa animosidade, numa disputa. E isso acaba trazendo um círculo que, das ondinhas que o Vanderlei explicou, que eu estou sempre nessa frequência, e nessa frequência eu estou atraindo algo que não é bom para mim nem para o outro, e atraindo ainda outros espíritos que têm afinidade e que ficam fomentando aquilo. Então, a primeira dificuldade que eu acho nesse aprendizado é a gente perceber que a gente está nessa situação. Então, a gente perceber que entrou nessa vibração e que eu estou ali meio que numa disputa, né? Eu quero estar certo sempre, eu sou certo, isso é a vaidade, é o orgulho, né? Eu sou sempre certa. E você entra nessa vibração e nessa disputa com a outra pessoa, que se ninguém desfazer esse laço, né? E esse não foi nenhum laço, foi um nó que se formou nessa animosidade, a gente vai ficar nessa por vários anos desta encarnação e por várias vidas após essa encarnação, até que a gente aprenda. Então, o perdão, né, a definição de perdão, eu fui procurar hoje no dicionário algumas definições de perdão. E a primeira que eu achei é: o perdão é a ação humana de se livrar de uma culpa, uma ofensa, uma dívida. E a segunda que eu gostei mais: o perdão é um processo mental que visa a eliminação de qualquer ressentimento, raiva, rancor ou outro sentimento negativo sobre determinada pessoa ou sobre si próprio. Então, a primeira coisa é esse processo mental, é a gente se dar conta: não, mas espera aí, eu estou nessa situação e é nessa frequência tão negativa, que se eu não fizer algo diferente, ou se eu não mudar a forma como estou enxergando isso, eu vou seguir com essa dificuldade. Então, se a gente traz isso para uma vivência assim, mais do nosso dia a dia, assim, a gente for pensar num casal, tá? O Vanderlei colocou agora, né, que quantas vezes é tão mais difícil a gente perdoar quem está perto da gente do que quando está próximo, né? Eu já citei isso aqui várias vezes, que um dia eu estava numa viagem, tive um problema no pneu do carro, parei num posto de gasolina, o frentista do posto me ajudou e eu agradeci, e minha filha virou para mim e falou assim: mas você já reparou que você é muito mais gentil com quem você não conhece do que com quem você conhece? E isso é a mesma coisa para o perdão. É muito mais fácil a gente perdoar uma ofensa de quem a gente não conhece do que quem está convivendo com a gente. Se a gente for pensar num casal que está em separação, assim, e pode acontecer, não quer dizer que a pessoa vai ficar, né, numa situação, numa relação que não é boa e que está trazendo prejuízo para os dois o resto da vida, mas o que mais chama atenção é que aquela pessoa que um dia foi amada, né, que o relacionamento começou com amor, virou um inimigo. Isso é algo que a gente vê muito acontecer em alguns processos de separação. E que é algo muito difícil, porque em algum momento aquelas pessoas se amaram. E como é que elas viraram inimigas? E se ninguém der um passo para trás e pensar: não, mas essa pessoa já foi importante para mim, por que agora eu estou nessa briga? E não ceder em algum momento. E perdoar nesse sentido é deixar ir, mesmo que
a gente não chegue na razão que a gente fica, mas eu estou certo, o outro que está errado, mas o outro estando errado, mesmo que eu ache que é o momento desse entendimento agora, que o outro esteja errado, a gente tem que deixar ir, porque senão vai ficar nesse círculo vicioso por muito, 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 muito tempo. Então, a gente tem que sair do estado de animosidade para o estado de indulgência, porque é na indulgência que a gente muda o nosso processo mental. E é nesse exercício de mudança do processo mental que a gente começa a ter o perdão e começa a mudar esse estado, né, vibratório de uma frequência mais baixa e melhorar nossa ondinha na piscina para que a gente siga num processo de fazer o bem e não de fazer o mal. Porque quando a gente faz o mal, ou quando a gente se vinga, ou quando a gente tem raiva e a gente fala, tá vendo? Bem feito. Realmente mereceu aquilo. A gente é como se a gente estivesse mexendo com carvão. É impossível a gente mexer no carvão e tacar o carvão no outro sem sujar as mãos. É a mesma coisa quando a gente entra num processo de animosidade, de disputa, onde a gente não perdoa o outro. Você está sujando as suas mãos. E para limpar a mão desse carvão que a gente está jogando no outro, que está sujando o outro, que a gente acha que, né, a vingança é o bem feito, tá vendo? Tomou o que merecia. A gente está nos sujando. É a gente que também está, além daquela pessoa, nós mesmos estamos ficando cobertos por esse véu, né, de sujeira, de lixo, de uma frequência energética não muito boa, e juntando a nós espíritos obsessores que vão ter afinidade com essa frequência energética. Então, quando a gente consegue perceber que você não precisa estar certo o tempo todo e que a gente precisa, sim, perdoar a ofensa e deixar o outro ir e seguir, e pode ser que em algum momento aquela pessoa não tenha o mesmo entendimento, porque todo mundo aqui está numa etapa de aprendizado. Eu certamente não estou na mesma etapa que o Vanderlei, que domina muito mais e fala muito mais claramente do que eu. Mas a gente tem que ter essa compreensão que as pessoas estão em etapas de aprendizado diversas. Cada um está numa caminhada evolutiva. E pode ser que a gente tenha a percepção de algo primeiro do que o outro. E a gente não é melhor do que o outro por conta disso. A gente só está aprendendo diante da dificuldade. Então é bem importante que em situações de conflito a gente faça também uma reflexão. Por que eu estou aprendendo? O que eu estou aprendendo com essa situação? Por que eu estou vivenciando isso? Por que de repente certas situações se repetem na minha vida? Será que eu estou agindo da mesma forma? Ou será que eu tenho que agir de uma forma diferente? Às vezes a gente passa por certas situações e certas dificuldades, e a gente passa por aquela dificuldade e vence, como disse uma colega minha, e pensa, zerei a vida. E aí daqui a pouco vem de novo a mesma dificuldade. Será que a gente aprendeu com aquela situação? Será que realmente a gente perdoou aquela pessoa? Que às vezes a gente fala, tudo bem, te perdoei, da boca para fora. Né? E aí por dentro a gente fica remoendo, e fica remoendo, e fica remoendo. E daqui a pouco, numa situação de novo de embate, a gente vai lá e de novo a gente, né, entra numa situação de animosidade, não de indulgência com a pessoa. Então aquele perdão não foi ainda do fundo do coração. A gente precisa realmente deixar ir. E como o Vanderlei explicou pra gente, no momento que a gente perdoa sinceramente, não é que a gente esqueça o que a pessoa fez, você vai lembrar, mas você está desvinculando aquele laço, aquele nó, que naquele momento não está tão bom, e que a gente precisa melhorar o nosso aprendizado, a nossa frequência, né, a forma como está encarando aquela situação. E se a pessoa não consegue melhorar junto contigo, tudo bem, ela vai ter o tempo dela, mas é importante que a gente tenha esse entendimento de que o perdoar é o deixar ir e que a gente precisa, sim, ter indulgência e se despir um pouco do véu do orgulho e da vaidade que nos faz tanto querer sempre estar certo, né? A gente tem
essa questão de querer estar certo o tempo todo, né? E que tantas vezes nos traz conflito, principalmente com aquelas pessoas mais próximas que a gente convive. Outra coisa que eu trouxe para vocês é sobre o fato da gente perdoar do fundo do coração e não somente da boca para fora, é que o perdão também é um ato de caridade. E quando a gente vem para dentro de uma casa espírita, onde a gente recomenda a leitura do Evangelho, onde a gente, né, cita livros que a gente estuda da doutrina, a gente traz muito a caridade. A caridade faz parte do nosso aprendizado aqui. E a gente tem que pensar que a caridade, ela não é só o material. Ela não é só aquilo que a gente dá e oferece para o outro. Isso também é importante. Mas a verdadeira caridade é a caridade que a gente tem de amor ao próximo. E o ato de perdão também é um ato de amor ao próximo. Então a gente tem que viver muito o que o Evangelho nos traz, o que Jesus nos ensina, é amar ao próximo como a ti mesmo. E o que o Vanderlei trouxe mais cedo pra gente. Aí a gente, que é mais ou menos o que ele citou da filha dele, né? A gente, eu peço desculpa, eu quero ser perdoada, eu rezo todo dia de noite. Na minha oração eu peço Deus me perdoe porque eu sou imperfeito e eu estou aprendendo, mas o do outro eu não estou fazendo o mesmo ato. Então eu espero que as pessoas sejam caridosas comigo, mas eu não vou agir da mesma forma com o meu irmão. Será que isso é ser verdadeiramente caridoso, verdadeiramente perdoar? Ou será que a gente também tem que ter esse olhar de entender, como eu gostaria de ser tratado nessa situação? O que eu preciso de indulgência com essa pessoa? Né? O que eu preciso de amor e de carinho com essa pessoa? Eu preciso perdoar essa pessoa e conviver com essa pessoa para sempre porque eu estou perdoando? E são reflexões que a gente tem que trazer para o nosso dia a dia, principalmente nas situações difíceis que a gente vive ao longo da vida. E muitas vezes, quando a gente perdoa, não significa que você vai conviver o resto da vida com aquela pessoa. De novo, se a gente for trazer para a situação de separação, que muitas vezes os casais viram inimigos, pode ser que você não conviva mais com aquela pessoa da mesma forma que conviva antes. Mas não quer dizer que aquela pessoa tem que ser seu inimigo. Né? A gente pode deixar ir. E deixar ir significa entender que pode ser que naquele momento eu ainda não tenha capacidade de conviver com essa pessoa. Porque nem eu, nem ele tivemos ainda o aprendizado suficiente para ter uma convivência pacífica. E que, por um momento, a gente sair daquela situação significa tentar outros caminhos de uma forma que a gente aprenda e daqui a pouco consiga conviver novamente. Mas que naquele momento é necessário esse afastamento. Então, o perdoar, ele também é o esquecer, mas não o esquecer da situação. Esquecer para não ficar fomentando. Tá vendo o que aquela pessoa fez para mim? Porque o que fez para mim fez eu fazer, eu contraí uma dívida, eu tive uma dificuldade, eu perdi algo. E aí a gente fica remoendo e revivendo aquela situação. Isso não traz o verdadeiro perdão, porque você ainda está naquele vínculo energético, aquele laço que te unia para aquela pessoa, aquele nó que se fez com aquela situação, ela permanece. Então, não é só esquecer, não é só se afastar, mas é tudo isso junto com o entendimento que se precisa, eu estou olhando para essa situação, eu estou vendo que eu estou com uma dificuldade com essa pessoa, por que eu tenho essa dificuldade com essa pessoa? Será que ela desperta algo em mim que eu ainda nem percebi que eu tenho de dificuldade? E o Espiritismo também tem uma máxima que é a reforma íntima, né? E a gente só consegue ter a reforma íntima quando a gente começa a fazer uma reflexão e uma análise das nossas dificuldades do nosso dia a dia e pensar, hoje no final do dia, o que deu certo hoje, o que não deu, será que tal atitude que eu fiz foi certa? Será que a forma como eu falei foi a melhor forma? Será que eu não estou querendo estar certo o tempo todo e ser grosseira?